Cumprimento, minhas amadas irmãs, um bom dia na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que todas tenham tido um ótimo final de semana. Desde já lhes desejo a todas uma ótima semana abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que houve meninas enfermas entre as irmãs do grupo, como Micaele, a filha da missionária Evanusa, a jovem Micaela, a Júlia, a menina, filha da minha irmã Josley. Nesse momento já peço ao nosso Senhor Jesus Cristo que derrame o bálsamo da cura sobre a vida dessas meninas. Esse final de semana estivemos em orações em prol da vida delas e sabemos que o Deus que nós servimos é o Deus de obra completa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que hoje fala uma coisa, amanhã faz outra. Não, o Deus, quando começa uma obra, ele é fiel para terminar. Então, minhas irmãs, vamos crer. Sabemos que vem enfermidades, vem lutas, vem provações, mas firmemente vamos estar na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, entregar a nossa confiança todas nas mãos dele. Então, minhas irmãs, que fiquem em paz. Eu já peço licença a cada uma de vocês para estar entrando dentro do lares de vocês. Vou estar lendo hoje um texto sobre a personagem Rebeca da Bíblia Sagrada. Rebeca, esposa de Isaac, nora de Abraão. Rebeca foi uma mulher escolhida por Deus para continuar a linhagem de Abraão. Então, minhas irmãs, vou estar lendo nesse momento no livro de Gênesis, o capítulo 25, do versículo 21 a seguir, estarei lendo uns versículos. Amém? E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Amém? Glórias damos pela palavra de Deus, porque sabemos que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela se renova todos os dias. Então, minhas irmãs, hoje vamos aprender um pouco sobre Rebeca. Como já falei no começo, Rebeca foi uma das matriarcas do Antigo Testamento, uma mulher escolhida por Deus para continuar a linhagem de Abraão. Rebeca era filha de Betuel, irmã de Labão. Então, ela é descrita como uma bela jovem, corajosa, formosa. Ela foi escolhida por Deus. E ela foi arranjada por um casamento, um servo de Abraão que viajou até o povo dela. Viajou e ali ela aceitou se casar com Isaac. E ela veio para uma terra distante e ali se casou com Isaac, conforme a vontade do seu pai, Abraão, e com a permissão, com a vontade de Deus, porque ela foi escolhida por Deus. Então, e ali se casou e ela enfrentou a esterilidade por 20 anos. E seu esposo, orando sem cessar a Deus, porque ele clamava por filhos, porque Deus tinha prometido a Jacó que a herança dele, a descendência dele, seria incontável.
seria como as estrelas do céu. Então, e assim já se passava tantos anos e nada de filhos, nada da descendência, nada da herança. E Isaac continuou orando, pedindo a Deus, clamando a Deus. E assim Deus abriu o ventre de Rebeca. E Rebeca concebeu a 2 filhos, como está no texto bíblico, Esaú e Isaac. Então, porque Deus prometeu, e ali Deus fala, né, que um dos filhos, o mais velho, serviria o menor. E Rebeca quis dar uma ajudinha a Deus. Como muitas vezes isso fazemos também, queremos ajudar Deus sem que Deus necessita da nossa ajuda. Sim, Deus conta conosco. Sim, Deus conta conosco para fazer a obra dele, para ganhar almas para eles. Mas coisas que é impossível aos nossos olhos, isso cabe a Deus, não cabe a nós. Então Rebeca foi a mãe que dividiu a sua casa. Rebeca foi a mulher que recebeu uma revelação diretamente de Deus quando os gêmeos ainda estavam no seu ventre, que o mais velho serviria o menor. Ela tinha promessa, mas não teve a paciência para a espera do tempo do cumprimento de Deus. Sabemos que muitas vezes o tempo do cumprimento de Deus leva anos e anos, e assim aconteceu com Rebeca. Ela não teve a paciência de esperar se cumprir a promessa de Deus. Então, o que ela fez? Ela cozinhou o guisado para Jacó levar ao seu pai, porque Isaac pediu a Esaú que Esaú fosse caçar, trouxesse uma caça e cozinhasse um guisado para ele antes que ele partisse. E ele queria abençoar Esaú antes da sua partida. Mas aí Rebeca, não esperando o tempo de Deus, porque era a promessa, antes que Isaac partisse, Isaac iria abençoar o filho correto, que seria Jacó. Mas Rebeca, não esperando o cumprimento da promessa de Deus, o que ela fez? Ela mandou seu filho, enquanto Esaú foi à caça no campo, ela mandou Jacó que fosse buscar 2 cabritos. E ali Jacó trouxe os cabritos a ela e ela preparou, fez um guisado, conforme o jeito que Isaac gostava. E ali ela vestiu Jacó de pelos de cabrito, vestiu com as vestes de Esaú e mandou que Jacó levasse o guisado ao seu pai. Ela agiu mal porque ela ensinou Jacó a mentir seu pai. E assim Jacó se foi na presença do seu pai. E ali ele se apresentou, o seu pai já não enxergava mais, a sua visão já estava turba, não via, já estava cego. E ali Jacó se apresentou de frente ao seu pai, como Esaú. E seu pai pede, e seu pai suspeita pela voz, e Jacó mente ao seu pai e diz que é Esaú, se passa por Esaú. Assim essa mãe agiu mal, ela dividiu o seu lar, porque ali no momento que Isaac come o guisado, de repente chega Esaú do campo. Esaú chega do campo, prepara o guisado ao seu pai e traz, e pede que seu pai a coma. E quando ele entra na presença do pai, que ele oferece o guisado, seu pai diz que já tinha comido o guisado, quem tinha oferecido, e aí Esaú sabe que foi seu irmão, que o seu irmão pela segunda vez o traiu, porque a primeira vez foi pela primogenitura, e essa segunda vez foi pela sua bênção. Então, aqui vemos, né, que Rebeca não precisava ajudar Deus. Ela quis ajudar Deus com uma mentira, que isso Deus não consente com mentira, Deus não aprova mentira.
Como sabemos que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, e a mentira é um gravíssimo pecado. O preço que ela pagou por isso, porque sabemos que cada pecado tem as suas consequências, vem o preço. Ela pagou o preço. Rebeca, sim, conseguiu a benção para o seu filho preferido, porque Jacó era seu filho preferido, Esaú era o filho preferido de Isaac. A bênção seria por Deus, sim, para Jacó, mas no tempo certo. E assim Rebeca agiu. Mal, Rebeca conseguiu a bênção enganando o seu esposo. Ela conseguiu sim a bênção, mas através da bênção, ela conseguiu destruir o seu lar pelo ódio, porque ela sabia da promessa de Deus. Então, como ela agiu com essa mentira? Ela fez o ódio brotar dentro do seu lar pelo Esaú. E o que ela se deparou? Ela teve que mandar o seu filho embora, Jacó, para longe, para que Esaú não matasse o seu próprio irmão. O que nós aprendemos com Rebeca, minhas irmãs? A mentira é uma coisa cruel. Muitas vezes irmãs estão ali com uma mentirinha, agindo com uma mentirinha. Sabemos que atrás de uma mentirinha vem uma mentira grande. Então, minhas irmãs, que nós refletimos sobre isso, que a mentira não vai nos levar ao céu. Sim, sabemos que quando nos arrependemos antecipadamente, sim, mas para todo pecado tem a consequência. E a consequência de Rebeca foi terrível, porque Rebeca nunca mais viu seu filho Jacó, porque ele não pôde voltar para casa. Assim se passou os anos, Rebeca morreu sem ver o seu filho. E isso que nos sirva de lição, minhas irmãs. Que Deus abra nossas mentes e nossos corações para que nós falamos somente a verdade. O quão bonito é você falar só a verdade, você ser inimiga da mentira. A mentira, como diz a mentira, ela é mãe do diabo. E sabemos que a mentira vem para destruir. A mentira destrói os lares. A mentira destrói relação entre pais e filhos, entre esposo e esposa. A mentira é algo muito terrível. E como vai, né? Tipo, o caminho da desobediência é o caminho da dor. Porque nós sabemos que nós podemos vir ao Senhor pela obediência ou pela dor. E muitas vezes as pessoas estão procurando, deixando chegar o momento de vir pela dor, porque não querem obedecer a Deus. Então, minhas irmãs, o que eu aprendo com os erros de Rebeca? Que não devemos manipular Deus, ninguém, especialmente Deus. Se Deus prometeu algo, Ele vai cumprir. Não há necessidade de nós mentir, tentar ajudar, manipular, trapacear. Que nós sejamos mulheres que curamos nossa casa. Que o favoritismo, isso nunca foi nada bom. Isso é exceção de pessoas. Ela acaba destruindo gerações. Porque sabemos que nem todas nós mulheres temos só um filho. Geralmente temos 2, 3 ou mais. Não vamos agir tendo o preferido dentro de nossa casa. Porque nossos filhos são herança de Deus em nossas vidas. Se Deus deu os nossos filhos para nós, não é para nós amar mais um, mais o outro. Sim, sabemos que muitas vezes uns têm, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado do que os outros, porque muitas vezes aquele é enfermo, algo assim. Mas em nossos corações, o amor por nossos filhos tem que ser igual. Não tem que ter exceção. Eu amo mais esse, eu amo mais aquele, tenho meu filho preferido. Não. Que nós tenhamos em nosso coração que o amor é igual. Tendo 1, tendo 2, 3, 4, excessivamente.
que nós viemos aprender que a mentira destrói lares, que nós tentarmos ajudar Deus, nós muitas vezes ponhamos pessoas dentro de nossa casa sem ser a pessoa que Deus quer, porque nós tentamos ajudar. E isso não cabe a nós. Isso só cabe a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Porque muitas vezes Deus fica em silêncio. É o tempo do trabalhar de Deus. Isso não cabe a nós, porque Deus está em silêncio. Ele não nos dá autorização para nós agirmos conforme o jeito que nós pedimos, minhas irmãs. Então, vamos ficar sempre firme, independente do tempo da demora de Deus em nossas vidas. E como vemos, né, Rebeca foi uma mulher muito corajosa. Ela largou tudo para casar com Isaac. Mas a sua história termina com um alerta para nós. Não podemos permitir que nada, nossa ansiedade, atropele a soberania de Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus que sabe de todas as coisas. Se Deus hoje te promete alguma coisa, você já quer hoje, às vezes você não está preparado para receber isso hoje. Então vamos ter paciência. Se Deus te prometeu, seja no tempo dele. Se ele te prometeu, vai cumprir. Porque sabemos que quando é de Deus, se cumpre sim em nossas vidas. Então, minhas irmãs, que fique um alerta, minhas irmãs, entre nós, que a mentira só destrói. A mentira leva à perdição. Que nós tenhamos em nossos corações, em nossas mentes, a palavra sim, sim ou não, não. Que nós sejamos de duas palavras. Não viemos mentir, achando que uma mentirinha amanhã se resolve, porque sabemos que a partir do momento que você conta uma mentirinha, amanhã tu tem que contar uma mentira para encobertar aquela mentira que tu contou hoje, e assim vai se tornando uma bola de neve. E assim vamos perdendo a graça de Deus em nossas vidas, porque a mentira, Deus é o Deus de verdade, Deus é o Deus santo, santo. Deus é o que fica lá dos céus, esquadrinhando os nossos corações, vendo. É o Deus que nos abençoa, é o Deus que nos prospera, é o Deus que está com as suas mãos estendidas para nós no momento que nós quisermos. Então, minhas irmãs, agradeço a minha oportunidade, espero que as irmãs reflitam como eu também vou refletir. Estaremos aprendendo com Rebeca, perdão. Estamos aprendendo com Rebeca e vamos sermos mulher sábia, vamos ser mulher que curamos os nossos lares, curamos a nossa casa, que não ponhamos a mentira para a destruição. Então, minhas irmãs, sou grata a Deus por essa oportunidade, peço a Deus que abra o coração de cada uma de vocês, assim como peço pelo meu coração também, que seja aberto o meu entendimento, que a palavra de Deus entre em nossos corações e que a palavra de Deus venha para transformar as nossas vidas, não somente para ouvirmos ou para lermos e não temos entendimento. Vamos buscar a sabedoria em Deus, porque Deus nos dá sabedoria. Deus já está com a sabedoria ali para nos entregar. Ainda mais se pedirmos, aí sim que Ele acelera o processo. Ele nos dá sabedoria, porque Deus não quer que nós sejamos errantes. Deus quer que nós aprendemos, que nós entendemos a Ele. Graças dou a Deus por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui na presença de Deus, de estar lendo a palavra de Deus, porque sabemos que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando conosco. E tudo o que está escrito na Bíblia, por isso, minhas irmãs, que nós devemos ler sempre os textos e os contextos, para que nós buscamos o entendimento.
E quando abrimos a Bíblia que está falando, é Deus falando para conosco. A Bíblia é um manual de instrução. Ela fala conosco para nos dar entendimento, para nos mostrar aonde nós estamos errada. E nós lendo a Bíblia, pouco a pouco, nós vamos tendo entendimento. Então, minhas irmãs, agradeço pela oportunidade mais uma vez. Vou fazer uma breve oração. Vou pedir a Deus que derrame o bálsamo da cura novamente sobre essas meninas que estão enfermas e cremos em Jesus, no poder do sangue de Jesus sobre a vida de cada uma delas e assim conforme todas as que estão necessitando nesse grupo. Meu Pai eterno, meu Jesus querido, soberano Deus que estás no céu. Pai, nesse momento, Senhor meu Deus, aqui eu quero apresentar esse grupo de mulheres improváveis, Senhor, no qual tem o nome Resgate de Mulheres Improváveis. Meu Pai querido, eu apresento cada mulher deste grupo, eu apresento as suas famílias, Senhor meu Deus, e peço, Papai querido, que o Senhor derrame o sangue de Jesus sobre cada uma delas, Senhor, a que estão necessitando de cura, Senhor, que o Senhor dê a cura, a que estão necessitando de salvação, libertação, que o Senhor entre nesse momento, Senhor meu Deus, com a libertação na vida delas, Senhor, porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe a necessidade de cada uma de nós, Senhor. Apresento, Senhor, meu Deus, também o celeiro delas, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor olha, o Senhor vê tudo dos céus, o Senhor sabe qual é a necessidade das suas filhas, Senhor. Pai Santo poderoso, se for, Senhor, necessidade de portas abertas de trabalho, sabemos que o Senhor é o Deus que abre porta, ninguém fecha, e também sabemos que o Senhor é o Deus que fecha, ninguém abre, porque o Senhor age conforme a sua vontade sobre as nossas vidas, Senhor. Peço, Senhor, providência também, Senhor, pela vida da mãe da irmã Adriana, Maria de Lourdes, que está necessitando de uma providência, Senhor, meu Deus. Pai Santo Poderoso, o Senhor é o Deus do ouro e da prata, é o dono da providência. Senhor, peço também, Senhor, meu Deus, que abra a porta de empregos, Senhor. Apresenta a vida da irmã Viviane, Senhor, porque sabemos, papai querido, que ela necessita, Senhor meu Deus, do emprego que consente, Senhor meu Deus, com a sua família e a sua obra, Senhor. Pai Santo, poderoso, sabemos que o Senhor é o Deus que prepara tudo, é o Deus que vê, é o Deus que sonda. Pai eterno, maravilhoso, nesse momento também quero apresentar, Senhor meu Deus, os lares, Senhor, e peço que o Senhor entre nos lares de cada uma delas, Senhor, aonde há necessidade de libertação, Senhor, que o Senhor liberte suas famílias, Senhor, que o Senhor liberte os esposos, os filhos, Senhor, conforme a necessidade, Senhor, que o Senhor entra, meu Pai, com a sua providência dentro da casa de cada uma delas, Senhor, dai livramento, Senhor, dai proteção, Senhor, derrama, Senhor, meu Deus, o sangue de Jesus sobre a cabeça, as vestes de cada uma dessas mulheres, Senhor. Nesse momento eu clamo, Senhor, meu Deus, acampa anjos poderosos ao redor de suas casas, de seus trabalhos, Senhor, das suas condições de trabalho, Senhor, meu Deus. Graças te dou, meu Pai poderoso, por essa semana que se iniciou, Senhor. Com sua graça, com a sua misericórdia, que estamos de pé, Senhor, meu Deus. Gratidão por tudo, meu mestre querido. A ti a honra, a ti a glória para todos sempre. Apresento, Senhor, meu Deus, nesse momento a minha vida, a vida da minha família em suas mãos. Gratidão por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela minha oportunidade de mais um dia. Amém.